Olá! Agora que você já esquentou com a análise combinatória, é hora de pegar uns problemas um pouco mais cabeludos, um pouco mais bem elaborados. Talvez eu me perca aqui, ou talvez eu perca um tempo razoável em um único problema, mas é um problema que tem que ser esmiuçado, tem que ser trabalhado de maneira bem... É isso, tem que ser trabalhado pra caramba. E a gente vai trabalhar agora com um problema que vai parecer com o problema do final da aula 1, mas ele tem um carinha ali que vai atrapalhar tudo, ou que vai prejudicar tudo. O tal do zero. Caso você tenha o número, ou os números 0, 1, 3, 4, 9... 9, pronto. E eu quero formar números com esses caras. Então, item A, formar números de 3 algarismos, só para manter a balada do anterior. Temos um problema logo de partida. Números de 3 algarismos, pensa, por exemplo, no número 0,34. Se você olhou para o 0,34 e disse que esse cara tem 3 algarismos, você se enganou. Esse número não tem 3 algarismos, ele tem só 2. Ah, mas eu estou vendo o zero aqui. Ah, é? Então ele também tem 4 algarismos. Por quê? Porque ele também poderia ser escrito como 0034. E ele também tem 5, porque ele também pode ser escrito como 00034. Então, não existe. Ele tem 2 algarismos só e boa. Porque o zero não funciona como elemento na primeira casa. Caso você tivesse uma centena zero, significa que ele não tem centena. Se ele não tem centena, a próxima casa seria dezena. Então eu teria para a primeira casa qualquer um dos 4 números que estão ali. Qualquer um dos 4. Ou 1, ou 3, ou 4, ou 9. Para a próxima casa você não tem 4 números. Você tem 5. Por que 5? Porque apesar de o zero não poder fazer parte da primeira casa, ele pode fazer parte da segunda. Porque o número 304 tem sim 3 dígitos. Então, aqui na segunda casa, eu tenho 5 possibilidades, que são as mesmas 4 do anterior, mais o zero que eu não tinha contado antes. Então, aqui eu tenho 100 possibilidades. São 100 números de 3 algarismos que podem ser formados a partir daqueles algarismos citados lá. Depois, letra B, formar números de 3 algarismos distintos. Serão as mesmas ou os mesmos comandos do anterior, de 3 algarismos, só que você vai ver que existe uma diferença brutal. Algarismos distintos. Aí eu tenho os 3 espaços. A primeira das casinhas aqui não pode ser ocupada pelo zero. Então eu tenho 4 possibilidades. Então olha lá, você tinha 5. Esse cara que era o zero, não podia usar ele. Me sobram 4 elementos que eu posso usar na primeira casa. Usei esse. Devolvo o zero. Sobram 4 de novo. Então, apesar de, na primeira eu ter 4, eu tenho 4 possibilidades por conta da exclusão do zero. Na segunda casa, o zero volta. Só que eu já usei algum desses outros. E eu não posso repetir. Se eu não posso repetir, tira esse, me sobram 4. Agora eu já usei 2 caras. Dos 5 que eu tinha disponíveis, eu já usei 2. Me sobram 3. 4 vezes 4, 16. São 48. 48 números de 3 algarismos distintos. Agora vamos piorando. Cada vez colocando mais elementos. Letra C. Problema bruto agora. Formar números pares. Números pares de 3 algarismos distintos. Você olha e fala, tá, mas por que o problema é bruto? Já começa dividindo em 2 casos. Quer ver por quê?
Lembra lá no caso das restrições que eu disse a respeito do número ser par? Que lá era o 8, que eu tinha uma escolha só. Volta aqui e olha quem são os números que podem determinar um número par lá. Ou você determina que ele é par pelo 0, ou determina que ele é par pelo 4. Então, o 0 ou o 4. Só que se você coloca o 0 aqui, como eu quero números distintos, eu não preciso descontar ele da primeira casa, porque já é 0 aqui. Agora, se eu coloco o 4 aqui, o 0 tem que sair da primeira casa. O 0 não pode ser um elemento da primeira casa. Então, eu tenho que diferenciar entre o último número é 0 e aqui o último número é 4. Eu não estou dizendo que tem 0 possibilidades. Eu estou falando, olha, aqui eu coloquei o número 0. Aqui eu coloquei o número 4. Então, essas são as possibilidades. Se aqui eu já pus o número 0, lembre-se lá quem era o seu conjunto. Era o conjunto 1, 3, 4, 9... Opa, esqueci o 0. Vou colocar aqui. Era o conjunto 1, 3, 4, 9, 0. Já usei o 0 nessa casa. Se eu já usei o 0 nessa casa, sobram 4 números para ocupar essa, sobram 3 números para ocupar essa porque eles são distintos. O 0 é uma escolha só. Então aqui eu tenho 12 possibilidades. Ou aqui 1, 3, 4, 9, 0. Já usei o 4 na última casa. Se eu já usei o 4 na última casa, está ele lá. Para a primeira casa, eu teria 4. Só que um deles é o 0. Eu não posso colocar o 0 aqui. Então, eu teria 4. Não posso usar o 0, sobram 3. Agora, para a próxima casa, eu já usei esse. Então, tira esse e devolve o 0. Eu tenho 3 de novo. Então, de novo, já usei o 4 aqui. Então, tirou o 4 daqui. Sobram 4 possibilidades. Na primeira casa, não pode entrar qualquer um dos 4. Só podem entrar um dos 3, que não seja necessariamente o 0. Se não for o 0, já usei um desses. Para a próxima casa, eu vou arrancar um desses e devolver o 0. Arranquei um, devolvi o 0, sobram 3. Então, aqui eu tenho no total 9. Eram 12 números pares de 3 algarismos distintos com a última casa 0. Eram 9 números pares de 3 algarismos distintos com a última casa 4. Moral da história, total eu tenho 21. Por quê? Porque em todos esses aqui eu tinha o conectivo lógico e. E aqui eu tenho o conectivo lógico ou, que manda somar os valores encontrados parcialmente. Os valores parciais encontrados. Então estão aqui as possibilidades de formar números pares. Caso eu quisesse os números ímpares, eu já sei que os pares são 48, acabei de descobrir que 21 são de 3 algarismos distintos, 48 são os de algarismos distintos, 21 são pares, naturalmente os restantes serão ímpares. Nada de muito surpreendente, não. Se você quiser usar proporção, não vai prestar muito aqui, não. E se eu quisesse inventar moda? Se eu quisesse perguntar quantos números são menores que um número em especial? Dava para fazer? Dá, mas dá bastante trabalho. Então, eu vou mostrar para você. Já fica ciente que vai dar trabalho, mas quantos números são menores que, deixa eu colocar ali um número, 4.913. Quantos números são menores que 4.913 e tem todos os algarismos distintos?
Vou puxar o quadro para cá, porque esse vai espaço. Bora lá. Quantos números são menores que 4.913 e têm todos os algarismos distintos? Lembrando que o conjunto era 0, 1, 3, 4, 9. E agora? E agora que eu tenho algumas situações. A primeira situação é um número de um dígito só. Então é um número de um dígito. Ah, mas e agora o zero pode? Agora o zero pode ocupar a primeira casa, porque eu estou falando de um dígito só. Então, números de um dígito, eu posso escolher 5, porque não é a primeira casa, é a única casa. Tenho 5 possibilidades, então 5 aqui. Segunda situação. Os números de 2 dígitos. Todos os números de 2 dígitos são menores que 4.913. Então, se todos os números de 2 dígitos são, calculo aqui. O primeiro deles não pode ser 0, porque agora eu tenho 2. Então, o primeiro deles não pode ser 0, sobram 4. Para a próxima, sobram 4 de novo. Por que 4 de novo? Porque eu já usei algum desses e agora o 0 pode entrar. Então, eu tenho 4 de novo, no total 16. Então, eu tenho os números, os 5 números de um dígito, os 16 números de 2 dígitos. Evolua. 3 dígitos. Esqueci de escrever que é a terceira situação. Todos os números de 3 dígitos são menores que 4.913. Se todos os números de 3 dígitos são menores que 4.913, eu tenho 1, 2, 3. A primeira casa pode ser de qualquer um dos números, exceto o 0. Tenho 4 possibilidades. A segunda casa pode ser de qualquer um dos números, inclusive o 0, mas exceto o número que eu já usei na primeira casa. Então sobram 3. Opa, 4 de novo. Afinal de contas, eu tinha 5 números. Usei um deles que não seja o 0. Agora, usei esse. Devolvi o 0, sobram 4. E agora usei mais um, sobram 3. Então aqui eu tenho 48 possibilidades de números de 3 dígitos. Agora, na quarta situação, agora o negócio ficou feio. Por que que o negócio ficou feio? É porque não são todos os números de 4 dígitos, não são todos os que são menores que 4.913. Quais são menores? 1, 2, 3, 4. 0 alguma coisa não pode. Lembre-se, olha aqui no cantinho, ó. 0 não pode na primeira casa. Então eu vou começar com 1. Então, com o número 1. Ah, tá. Nessa situação, números de 4 dígitos que começam com o 1, tudo bem. Todos são menores do que o 4.913. Então, aqui nessa casa pode ser qualquer um dos 4, que não seja o 1. Na próxima, qualquer um dos 3, que não seja o 1 e o que eu já usei. E na próxima casa, qualquer um dos outros 2 restantes, que não seja o 1 e nenhum dos outros 2 que eu já usei. Então, no total, eu tenho mais 24. Agora, eu tenho a quinta situação. São os números que não começam só com 1. São os números que começam por 3. Eu tenho 0, 1, 3, 4 e 9. Todos os números de 4 dígitos que começam com 3 são menores do que 4.913. Então, tenho 3 aqui na primeira casa. Já usei o 3, então sobram 4 números para a segunda casa. Já usei 2 números, sobram 3 para a próxima. Já usei 3 números, sobram 2 para cá. Então, são mais 24 números que têm, ou que são menores que 4.913. Vamos organizar o que a gente tem até agora, porque a gente está chegando já no 4.000 alguma coisa.
Eu tenho 3.000 e alguma coisa. Então, vamos organizar. Deixa eu escrever isso. Organizando. Do primeiro ao quinto, eu tenho um dígito. Depois, volta aqui um pouquinho, ó. Com 2 dígitos, eram 16. Isso quer dizer que eu já tinha 5 mais 16 vai dar 21. Então, até o 21º, os números têm 2 dígitos. De qual? Do sexto, né? Porque até o quinto eu estava com um dígito só. Depois, com 3 dígitos. Lembre-se que eu já tinha 21. Agora eu tenho mais 48. De 21 mais 48 dá 69. Então, do 22º ao 69º, os números têm 3 dígitos. Com 4 dígitos, só que daqui para baixo, né, vai ser os números com 4 dígitos, ou serão os números com 4 dígitos, os números 1000 e alguma coisa. Os números 1000 e alguma coisa são mais 24. Eu já tenho 69. 69 mais 24 dá 83. Então, até o 83º termo, do 70º termo ao 83º, eu tenho 24 números que são 1000 e alguma coisa. Caso você não se convença que são 24, pensa assim, ó, de 71 a 83, de 71 a 83 dá 23. Opa, dá 13 só, né? Não sabe fazer conta, não sabe fazer conta, dá 93. De 71 a 93 dá 23, mas eu estou do 70 ao 93. Então, aqui eu tenho 24 termos, sim. E depois, do 94º ao, se eu somar mais 24 aqui, vai dar 97, 117. Então, o 117º, todos começam com 3.000 e alguma coisa. Todos são 3.000 e alguma coisa. Por que eu fiz questão de chegar até aqui? É porque agora os próximos números já são 4.000 e alguma coisa. Lembre-se que eu tenho que chegar no 4.913. É o 4.913 o meu objetivo. Eu já estou no 4.000. Só que antes do 4.913, eu tenho os 4.100 e alguma coisa. Quantos são os 4.100 e alguma coisa? Sexta situação, 4.100 e... Tenho 2 possibilidades agora para o próximo dígito. Já usei o 4, já usei o 1. Sobra o 0, o 3 e o 9. São 3 possibilidades. Já usei mais 1, sobram 2. Então, eu tenho 6 números que são 4.100 e alguma coisa. Então, são 6 números. O 118º ao, se eu somar mais 6 números, 123, 123º. Todos são 4.100 e alguma coisa. Depois, a 7ª situação, 4.300 e alguma coisa. Eu pulei 1. Vou fazer uma troca aqui para você. Olha lá, 0 aqui, 0 aqui. Esqueci os números 4.000 e alguma coisa. 4.013, 4.093. Então, eu pulei isso. Agora, a 7ª situação, agora sim, 4.100 e alguma coisa. Vai dar a mesma coisa, também vai dar 6. Então, do 124º ao 129º, todos são 4.100 e alguma coisa. Aí eu tenho os números 4.300 e alguma coisa, 4.300 e também todos são menores, são mais 6. Então, do número 130 ao 135º, todos são 4.300 e alguma coisa. E aí, eu tenho 0, 1, 3, 4 e 9.
Já cheguei nos números 4, 3. O próximo número já vai ser 4, 4 não pode, então o próximo número já é 4, 9. Então, os próximos são 4, 9, menorzinho de todos, 0, alguma coisa, 0, alguém, e depois o 4, 9, 1, como que eu quero. Então, os 4, 9, 0, alguma coisa, já usei 3 dígitos. Sobram só 4, 9, 0, 1, 4, 9, 0, 3. São duas possibilidades. Então, eu tenho o 136º e o 137º, todos são 4, 9, 0, alguma coisa. Naturalmente, os próximos números já são 4, 9, 1. Então, se os próximos números já são 4, 9, 1, eu tenho o 138º é 4, 9, 1, 0. 139º é 4, 9, 1, 3. Então, 4, 9, 1, 3 já é o 139º elemento. A pergunta foi essa? Vamos ler. Quantos números são menores que? Então, como o 4.913 ocupa a posição número 139, a quantidade de números menores que 4.913, os números menores que 4.913 são 138. Lembrando que eu estou quantificando o meu problema. Isso daqui é um problema clássico, ele é trazido aqui como os números em ordem crescente, porque eu queria números menores que, mas eu também posso colocar as letras em ordem alfabética, no caso da construção de um anagrama. Eu poderia colocar em ordem alfabética algumas palavras, algumas sequências, e eu acho que é importante que você saiba fazer isso, é importante que você saiba organizar. Eu vou mostrar mais um exemplinho só para ordenar letras agora. E eu acho que vai ser interessante de você manipular.